O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 7 de junho de 2026. Você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldo's Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldo's Bar estão na descrição, sim. Vamos lá porque é domingo, e domingo é uma sequência de sábado. O que é que você fez no sábado? Se hidratou com uma geladinha. E o que é que você fará no domingo? Dará sequência ao tratamento. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor, protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço a nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente, chegamos ao dia 7, ao dia da grande vitória, dia em que em todos os templos do mundo, todos do Brasil, em especial no Shoshinkan, comemoraremos o nascimento do mestre Ryu Hokawa. Por isso, após o programa, eu irei até o templo Shoshinkan a fim de estabelecer essa minha relação com o divino, que esse é o cerne da religião, esse é o cerne de toda a religião, é estabelecer uma relação com o divino. E, como é de praxe, em todo dia 7, eu perpetro um estudo deste livro aqui, ó, Twice Born, Renascido, contando a história do mestre Ryu Hokawa, para que se entenda a importância dele, para que se entenda a gênese do mestre, ok? Precisamos saber de onde ele veio para entender qual é o destino dele, qual é a função dele neste plano. Mas vamos para o texto de hoje, conversaremos mais na sequência. Hoje, nos templos da Rap Science de todo o mundo, se comemora o dia da grande vitória. Por que o dia 7, me pergunta Miriam Big Pig? Porque o mestre Ryu Hokawa nasceu no dia 7 do mês de julho de 1956, na província de Tokushima, no Japão, o qual eu vou apresentar a cada dia 7 através de um estudo do livro Twice Born, Renascido, no qual o mestre Ryu Hokawa, seu autor, faz o seguinte relato. Meus colegas de classe, que ainda viviam na idade da inocência, ouviam-me falar das minhas crenças e não levantavam nenhuma objeção, quer acreditassem ou não no que eu dizia. Contudo, vou acrescentar o conteúdo de outra obra do mestre Hokawa, relato, do livro O Desafio de Estabelecer a Verdade Imperecível, no qual ele disse que descobri que cerca de 5 ou 6 dos meus amigos já tinham visto um fantasma ou um fogo-fato. Também lembro-me de alguém me dizer, eu vi um fogo-fato voando sobre a minha casa, em Tokushima. Quando eu era criança, costumava ir, ao entardecer, pescar pequenos peixes na parte baixa do rio Yoshino, depois da ponte, e um amigo daquela época me contou que viu um fogo-fato perto dela. Segundo a história,
era tão luminoso que, quando flutuava sobre o rio, era possível enxergar claramente o leito dele. E aqui eu quero tratar de duas questões, dois pontos de vista em relação ao fogo fato. O primeiro é o seguinte, ele é visto por gente que detém o dom da clarividência, os médiuns, que veem, por exemplo, é a manifestação de uma alma. E essa alma acaba se manifestando na forma de uma chama azulada. E os médiuns, o que eles fazem? Eles captam os códigos dessa chama azulada e o traduzem como imagem. Isso é o que se chama de clarividência. Não é uma visão com a retina, é uma ideia de que se está vendo algo. Quando não, é a captação de uma informação oriunda do plano atemporal. Ponto 2. É a manifestação desta energia no plano temporal. Ou seja, essa energia ela é tão forte que ela transcende os planos e acaba se manifestando. Aí ela se torna perceptível por meio da retina. Ou seja, a pessoa não precisa ser médium para vê-la, ela se faz perceptível. Como é que isso ocorre? Vamos entender a razão disso. Nota, isso se dá quando esta entidade se manifesta de uma forma tão intensa, a vibração dela no plano, de uma forma tão intensa que faz o éter produzir uma carga elétrica extremamente alta, fazendo com que os átomos de qualquer gás que esteja por perto fiquem energizados a ponto de que os elétrons sejam arrancados de sua órbita, assim gerando o plasma, o quarto estado da matéria. Quando fala matéria aqui é sua força de expressão, que não é matéria. O plasma não é matéria. Com isso produzindo uma luz azulada ou ionizada. Também não é uma luz, porque não é entendida como uma luz. É algo que não é uma luz, ela é algo que é apenas interpretado como sendo uma luz. Pois o plasma é o quarto estado de algo. Eles falam quarto estado da matéria, mas não é. É um fenômeno que ocorre quando, como falou aqui, os átomos ficam tão energizados que os elétrons são arrancados sua órbita aí, eles produzem esse fenômeno. E você vê que essa luminosidade, ou algo que é entendido como luminosidade, é tão forte que ele atravessa a água e atravessava a água e parava no leito do rio. Ou seja, o cara via tudo, pedra, moeda, o que tivesse no leito daquele rio. Ele estava vendo de tão forte que é. Então, esses são os dois momentos em que eles são vistos. Um, por quem é médium e detém a clarividência. Nem todos os médios detêm a clarividência, lembrando isso. E dois, quando essa entidade consegue vibrar em tal intensidade que ela consegue fazer o éter gerar eletricidade. E o éter é aquilo que se entende como vácuo. O éter não existe o vácuo, é uma substância altamente sutil. Então você precisa ver como que essa vibração é forte, ok? Nós vamos avançar um pouco mais para compreender a coisa. Ademais, também ouvi de alguns amigos que eles haviam visto um fogo fato branco azulado flutuando sobre o telhado de uma casa. No site Folklore Scotland, publicado foi o artigo alcunhado de Fogo Fato, lendo-se nele que, no folclore escocês, o fogo fato é retratado de várias formas, como espíritos travessos, como fadas, ou até mesmo como fantasmas dos mortos, ansiosos para desviar os viajantes de seu caminho e levá-los até a morte, sendo que as luzes normalmente aparecem próximas de pântanos, brejos ou charcos, o que dá a entender que elas não aparecem em um lugar qualquer, sendo que, por serem ermos, os charcos, brejos ou pântanos comumente são o palco da desova de cadáveres. Sim, aqui nós temos que entender um negócio importante. O que
que acontece é o seguinte, vocês lembram daquele filme O Sexto Sentido? Cinemateca do Mamá, em que o menino fala lá para o Bruce Willis que ele só vê gente morta. E essas pessoas não sabem que estão mortas. Elas só querem acreditar naquela realidade a qual elas sempre viveram. É isso que acontece. Muitas vezes, um cadáver ele é desovado num local desse, um pântano, um charco, um local ermo. Assassinado e desovado lá. O espírito, ele não sabe que está morto. Leva um tempo para ele entender isso. E ele quer tentar reanimar o corpo. E não consegue. Não consegue. Então o que ele faz? Ele vai pedir ajuda para quem está perto. E acaba se manifestando. O desejo é tanto que ele acaba se manifestando como um fogo fato. Por isso fala aqui, ó. O fogo fato é retratado de várias formas, como espíritos travessos ou até mesmo como fantasmas de mortos, ansiosos para desviar o viajante de seu caminho e levá-lo até a morte. Não a morte do viajante, mas o local em que está o corpo dele, o local em que ele está morto. Ou seja, ele não entende mais a existência do corpo dele e ele precisa de ajuda. Por isso que, por exemplo, no Tibete há o livro tibetano dos mortos. Quando uma pessoa morre, o monge se aproxima do corpo e lê o livro tibetano, chama-se Bardo Todol, explicando para a pessoa, contando para ela que agora ela tem uma nova jornada para ela seguir. Ela não está mais entre os vivos. O espírito é uma inteligência imortal, uma forma de vida imortal, mas ela não detém mais a vida no plano temporal. A vida dela agora só existe no plano temporal. Ela tem que seguir esse caminho. E por isso, quando ele começa a ler o Bardo Todol, ele começa a explicar, primeiramente, para aquele que morreu, que ele está morto. Ele não está mais vivo no plano temporal, só no plano temporal. O mestre Ryo Hokawa fala, por conta disso, os legistas deveriam ter um conhecimento místico, porque normalmente o corpo que está lá, ele está do lado do corpo. Ele quer animar o corpo. Ele quer o corpo dele de volta. E o legista deveria ter um conhecimento místico para fazer uma oração e explicar para aquele espírito que ele não mais está nesse plano. Ele tem uma outra jornada. Que é duro, cara. É duro morrer. Você vê, o cara tinha casa, as coisinhas dele que ele conquistou a vida dele inteira nesse plano, os animais de estimação dele, as pessoas que ele amava, porque ele tinha uma estima fervorosa, e de repente vai ter que deixar tudo isso. Ele vai reencontrar as pessoas que ele amava em outro momento? Claro que vai. Mas isso precisa ser explicado para ele. Precisa ser ensinado isso. A gente precisa entender isso com muito cuidado, gente. Cuidado mesmo. Há muitos anos, eu fui no cemitério vertical em Santos. Santos é um cemitério vertical, um mausoléu. Não é um cemitério. Eu fui lá assistir a um show do Vanderlei Cardoso. Show no cemitério, mano. Lá um lugar bonito, um lugar elegante. Show lá. Esse show eles sempre realizam shows durante os dias. Dia dos pais e dia das mães. Cara, as pessoas vão lá, fazem as suas orações. Mas o sentido disso é buscar um relacionamento com a morte. A pessoa entender. Claro, existe a saudade das pessoas que amamos, mas a gente tem que entender também que a morte é uma realidade. E a gente precisa compreender que essas pessoas estão numa nova jornada e por isso precisa ter uma relação mais tranquila com a morte. E aí um show desse proporciona esse momento. Eu vi até uma vez, fui no show do Gerry Adriani, o Gerry Adriani lá também falou, eu chamaram para fazer show do cemitério, eu estranhei, falei, não é cemitério vertical, mas é um mausoléu, um local bonito, é um prédio, bem feito e tal. E durante esse show do Vanderlei Cardoso, ao término dele,
eu e minha esposa nós estávamos nos assentos, eu peguei e fui ao banheiro. Deixei lá, desci, fui ao banheiro. Quando eu saí do banheiro, eu fui fazer um outro caminho para voltar. E tinha umas coroas de flores lá. E nesse momento, eu senti uma mão me segurando o braço. E eu ouvi, eu já expliquei para vocês. Isso uma pequena mediunidade que eu tenho. Eu ouvi, eu recebi um código energético e eu traduzi em som, me dizendo, eu quero o meu corpo. Eu disse, eu não posso fazer nada, e realmente não poderia. E isso acontece, a gente precisa entender, em dois casos. Dois casos. Ou seja, nós temos dois casos muito emblemáticos aqui, precisa ser entendido. Quando a pessoa morre antes da hora e não completa a missão dela. Ela tem um tempo que já está estipulado para ela trabalhar neste plano. Ela não acende antes da hora. Ela não consegue acender antes da hora. E ponto 2. Quando a pessoa em vida não parte para uma loucura, isso é programado pelo demônio. Isso é uma loucura do mal, isso é uma loucura satânica que é programado, que se chama ateísmo. Ah, eu não acredito em nada. Aí quando ela morre, ela fica perdida no outro plano. Ela fica vagando como um mendigo astral pelo umbral, pelas ruas do umbral, à procura de algum local para ela ficar. É complicadíssimo isso. O anjo da guarda dela tenta auxiliá-la, mas é aquela coisa lá, meu. E agora, meu? E ela não quer acreditar, e ela fica vagando. Isso acontece porque a pessoa não tem uma egrégora para ir. E quando ela morre, ela é recebida pelos parentes, normalmente, e ela é encaminhada para a religião dela, e esses ficam vagando. E um caso que nós temos, que foi o mestre Ryu Okawa que trouxe, que foi o da Lady Diana. A Lady Diana é da igreja anglicana. A igreja anglicana foi criada às pressas, aos trancos e barrancos. Ela não tem egrégora. A Lady Diana falou, por meio do mestre, que ela está perdida lá, que ela não tinha para onde ir também. Eu não sei como está a alma dela agora. Contudo, ela ficou perdida aí pelo fato da igreja anglicana não ter egrégora. Eu já li disso em outros momentos, tratei disso, acho que no estudo das leis do inferno, se não me engano. E tem um trecho do livro da John Fortune que ela fala que o grupo dela, o Inner Light, chegou a ser convidado pelos membros da igreja anglicana para fazerem parte dela e assim criarem uma egrégora, um local para abrigar, para que os membros da igreja anglicana fossem, tivessem um abrigo, um ponto, um refúgio no plano atemporal. Mas eles não quiseram porque eles teriam que aderir à igreja anglicana e eles não concordavam com os princípios da igreja anglicana. Então, a igreja anglicana até hoje não tem egrégora e, infelizmente, as pessoas que morrem nela acabam dançando. Mas vamos voltar aqui. Todavia, a maioria dos mitos associados aos fogos fatos, conhecido em latim como ignis fatus, o fogo insensato, mostra uma criatura malévola, travessa e até mesmo cruel. Ou seja, esses orbes não são tão insensatos assim, eles são formas inteligentes, eles têm uma inteligência. Claro que como eles estão perdidos por lá, e há essa má interpretação da qual eu falei, eles estão, vou dar um exemplo como o bêbado. Já viu o bêbado? Ele toma um goró a mais e vai para casa. Ele sabe para onde está indo, ele só não está indo torto. Aí ele chega na casa dele, pega a chave e fica meia hora tentando acertar na fechadura. Ele sabe o que for, ele tem uma inteligência. Ele só não tem precisão. Ok? Alguns acreditam que os espíritos por trás dos fogos fatos eram almas que não podiam entrar no céu e nem no inferno, e assim eram forçados a vagar como espíritos errantes para sempre. Eu já falei. Aqui, para sempre não, eles ficam como espíritos errantes devido aos dois pontos que eu falei. Ou morreram antes da hora, ou não tinham uma vida religiosa. Ou seja, não tinham uma egrégora para onde ir. Estavam desorientados.
Outros pensam que o próprio diabo está por trás desses ataques, instruindo os espíritos a retornarem à Terra com o propósito único de apurrinhar os vivos. Não, isso aqui é uma interpretação errada. Os demônios eles são muito eficientes nisso. Eles não perdem tempo com o vivo, não. Eu falei no último programa da série, aquela do Segredos de Ryunosuke Akutagawa, que os demônios vão para missas, né, nas igrejas, nos templos, pegar lá os safados, que tem muita gente que vai para a igreja com outras intenções. E esses são os soldados que eles querem recrutar. Ok? Por outro lado, os fogos fatos tinham uma função semelhante à de uma banshee, tornando-se o presságio de uma tragédia iminente. Nota, para um melhor entendimento sobre a banshee, assista ao programa Combustível, Metal e Poema Rise Your Glass Rye, a manguaça dos Pad Rats, cujo link está na descrição. Nele eu trato da banshee, que é uma entidade celta, uma entidade de cunho demoníaco celta. Tem até aquela banda Suzy and the Banshees, sim, seria a Suzy e as suas almas penadas. Ademais, de forma única na Suécia, o fogo fato é uma manifestação de uma alma não batizada que tenta conduzir os viajantes para o espelho d'água com o fim de que eles a batizem. Sim, isso aqui ocorre com o cara que é ateu. Quando ele se manca de que ele não está morto, ou seja, ele não está mais no plano temporal, ele começa a se preocupar com religião. E aí ele quer pedir para alguém que alguém o batize, que ele acha que o fato dele ser batizado vai limpar a barra dele. Não. O batismo, para começar, é um rito iniciático. Você precisa estar ciente daquilo que você está fazendo e entender que essa é a sua vertente religiosa. Por exemplo, uma coisa que a Igreja Católica faz de errado é batizar o nenê. O nenê não pode ser batizado. Por que razão? Porque ele ainda não está ciente da missão dele. Ele não sabe de nada. Meu. O bicho acabou de chegar nesse plano, vai saber do quê? Isso é uma coisa que a pessoa tem que descobrir, se converter àquela vertente religiosa, aceitar as premissas dela e descobrir a sua missão e ir atrás. Quando se batiza um nenê, você está fazendo mal para a criança. Por quê? Porque você está cravando nela, que nem um ferro de cravar animal, uma frequência vibratória que vai marcá-la até o ponto que ela consiga fazer uma ruptura. Uma ruptura para quê? Para descobrir qual é a sua função neste plano, que pode ser até ser católico, mas não antes da hora. Isso aí cria problema, por quê? Porque a pessoa está numa vibração que não é a dela. Sabe? Ela sente que ela está no lugar errado. Tem uma música do Raul Seixas, que chama Sapato 36, em que ele diz: eu calço 37, meu pai me dá 36, dói, mas no dia seguinte aperto o meu pé outra vez. Isso aqui é uma metáfora da questão do batismo. Ele calça 37, ele não calça 36, mas o pai obriga ele a usar 36, aperta o pé, ou seja, ele se sentindo mal. Não é isso. Raul Seixas fez uma metáfora. Tem os entendimentos errados dessa música, mas ela é isso. Aperta o meu pé. E no dia seguinte, o meu pé continua doendo, porque não é o meu sapato. Eu não sou católico ainda. Não sou católico. Ou não sou ainda. Mas a criança é marcada com esse ferro e fica nessa vibração aí, seguindo até o dia que ela consiga quebrar essa ruptura. Ok? E por aqui eu encerro o programa de hoje. Vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, e a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Na descrição do programa eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, a começar pelos meus livros A Máquina da Verdade. Esse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar para a criançada, que a criançada irá adorar.
Aí tem meu outro livro, romance A Saga de Kid Winchester para os adultos e o curso Fundamentos do Exorcismo. Aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta ao apoio do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix para você já fazer sua contribuição e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Aí tem o link do meu álbum de rock em parceria com Renato Pop, com letras de Mateus, e Combustível, Metal e Poema, Raise Your Glass Right, a manguaça dos Pad Reds. Combustível, Metal e Poema, Raise Your Glass Right, a manguaça dos Pad Reds. Aí tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, coisa e tal, pedir o contato do Naldo. Depois tem o grupo do Cuesta no Getter e o grupo do Cuesta no WhatsApp. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. E atenção, próximo evento, atenção Denilson, todos os carros. Quem é? Rio Hokawa, na terça, dia 7 de julho de 2026, às 7 horas e 7 minutos da manhã. Na terça, dia 7 de julho de 2026, às 7 horas e 7 minutos da manhã. Quem é? Rio Hokawa. Quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e dizer que eu os aguardo lá no Templo Shoshinkan. Vamos bater um papo no Templo Shoshinkan daqui a pouco. E até a próxima. Bye!